Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Se você está feliz com o Senhor, diga glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, né? Graças a Deus por esse privilégio que o Senhor nos concede, de nós estarmos aqui reunidos diante do Senhor, reunidos em nome do Senhor, para juntos celebrarmos o seu nome. E nesse momento nós vamos ao compartilhamento da palavra, aquilo que o Senhor Deus, Ele quer falar aos nossos corações, aos nossos espíritos. Por isso que nós possamos estar prontos, preparados para ouvir o Senhor. Amém, meus irmãos? Se você trouxe a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse ela comigo no Evangelho de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 11. Mateus, capítulo de número 11. Nós vamos ler a partir do verso de número 20. Como eu falei para os irmãos domingo passado, nós estamos em pausa, com o nosso estudo de Atos dos Apóstolos, por tempo indeterminado, crendo que por direção do Senhor nós precisamos falar de alguns assuntos, e logo que entendermos que o Senhor está requerendo de nós que nós voltemos a estudar Atos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de Atos dos Apóstolos. Amém, irmãos? Nós paramos no capítulo 13 de Atos, e vamos dar sequência versículo por versículo como nós vínhamos fazendo. Mas até que o Senhor não nos libere a isso, o Senhor tem trazido palavras ao meu coração para compartilhar com os irmãos, e hoje não é diferente. E eu espero em Deus, pela capacitação do Espírito, que eu possa traduzir aos irmãos tudo aquilo que o Senhor falou comigo. Porque é uma missão dupla, não é só ouvir o Senhor, é também ter a capacidade, e essa capacidade obviamente vem do Espírito de Deus, de conseguir transmitir aos irmãos aquilo que eu recebi do Senhor. Não é tão simples quanto parece, então que o Senhor possa estar à frente daquilo que vai acontecer aqui. Amém, meus irmãos? Quero também glorificar a Deus, antes que eu me esqueça, por esse final de semana, pelo encontro das irmãs, pelo encontro Filhos de Sara, por cada irmã que passou por esse encontro e foi ministrada pelo Senhor, por cada irmã que foi instrumento de Deus, usada pelo Senhor, que Deus possa abençoá-las poderosamente e que Deus também possa retribuí-las no dia do tribunal de Cristo, todo o trabalho que as irmãs têm feito ao Senhor. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém, meus irmãos? Nós cremos que muitas irmãs tiveram suas vidas tocadas pelo Senhor e consequentemente suas vidas transformadas, porque sempre que o Senhor nos toca, Ele também nos transforma. Amém? Mas vamos lá, Mateus capítulo 20, vamos ler, Mateus capítulo 11, perdão, vamos ler a partir do verso de número 20, amém? Quero que você preste muita atenção, muita atenção mesmo na leitura. Diz assim: então Jesus começou eu estou lendo na NVI, tá? Se tiver a NVI aí, uma leitura um pouco mais fluida. Isso. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram, ou por não terem se arrependido. Cidades aonde Jesus realizou a maioria dos seus milagres, e mesmo assim essas cidades não se arrependeram. Verso de número 21. Ai de você, Corazim, Jesus está falando, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês
tivessem ocorrido em Tiro e em Sidom, que não eram cidades de Israel, há muito elas teriam se arrependido com panos de saco e cinza. Verso 22. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, haverá mais tolerância para Tiro e Sidom do que para vocês, que são cidades de Israel. Os irmãos estão aí? Verso 23. E você, Cafarnaum, é uma outra cidade aonde Jesus praticamente morava, né? Cafarnaum talvez seja a cidade aonde ele fez a maior quantidade de milagres. Será elevada até o céu? É uma pergunta. Não. Você descerá até o Hades. E se os milagres que em você foram realizados tivessem ocorrido em Sodoma, ela teria permanecido até hoje, porque Sodoma teria se arrependido. Mas vocês não se arrependeram. Continuando, verso de número 24. Mas eu lhes digo que no dia do juízo haverá mais tolerância para a terra de Sodoma do que para você. Verso de número 25. Naquela ocasião, Jesus disse, preste atenção porque não mudou o assunto: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra. Por quê? Porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos simples. Diga assim: Deus escondeu estas coisas dos sábios, dos cultos, em outras palavras, daqueles que pensam que sabem alguma coisa, daqueles que acham que sabem alguma coisa, ou em outras palavras, daqueles que são soberbos, presunçosos, orgulhosos. Deus simplesmente escondeu essas coisas deles e revelou aos simples. Diga, aos simples, aos pequeninos, como está em algumas traduções. Os irmãos estão aí? Continuando. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Diga assim: Deus se agradou de esconder coisas de quem se acha sábio. Diga, e de revelar coisas a quem é simples e humilde. Quantos estão aí? Olhe para mim. Isso significa o que, pastor? Isso significa que, como você chega diante de Deus, vai determinar se Ele vai te mostrar coisas ou se Ele vai te ocultar coisas. O que você vai receber hoje aqui da parte do Senhor não depende do que eu tenho para falar, não depende da palavra que eu vou pregar, depende do coração que você tem e do posicionamento que você tem diante do Senhor. Porque quem estava pregando em Betsaida, em Corazim, em Cafarnaum, era ninguém menos do que Jesus Cristo, o Filho de Deus. E isso não lhes aproveitou de nada, muito pelo contrário. Além de não aproveitar de nada para eles, ainda vai trazer sobre eles um juízo maior que o juízo que terá Sodoma e Gomorra, por exemplo. Quantos estão aí? A palavra de Deus vai dizer que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Continuando, preste atenção, vamos lá, vamos avançar. Jesus está dizendo: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o
Pai. Diga assim: ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Diga assim, vira para o seu irmão e fala assim: irmão, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. O que isso significa para você? Eu vou repetir a frase: ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Vou fazer uma pergunta e você responde como um crente inteligente. Quantos estão aí? Nós conhecemos o Filho? Vamos ler o texto de novo, volta ao texto. Ele diz, verso 27. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Eu pergunto, você responde. Nós conhecemos o Filho? Não. Diga por quê? Só tem um que conhece o Filho. Quem que é? O Pai. Agora diga, qual é o problema? O problema está quando nós achamos que conhecemos. O problema começa quando nós achamos que conhecemos o Filho de Deus. Eu conheço o Filho de Deus. E nós nos chegamos diante do Senhor numa posição, preste atenção, não de quem quer buscar conhecer quem Ele é, mas chegamos numa posição como que se já soubéssemos quem Ele é, como que se já tivéssemos esgotado o conhecimento acerca de Cristo. Então, preste atenção, frequentar o culto, frequentar uma célula, uma comunhão, um discipulado, para nós é só bater um cartão de rotina, porque não há mais em nós o desejo de buscar por Ele, de querer conhecer um pouco mais, de querer saber quem Ele é, porque eu já sei quem é Jesus, e nós nos colocamos numa posição de soberba, de arrogância. Quantos estão aí? Nos colocamos numa posição de sábios. Diga, qual é o problema? É que Deus esconde as coisas dos sábios. Quantos estão aí? Você está começando a entender o que eu estou querendo dizer? E a quem que Deus revela? Aos pequeninos, aos humildes. Quantos estão aí? Então olha para mim. Nós estamos diante de um Cristo eterno e infinito. Nós não sabemos quem é Cristo. Nós não o conhecemos. O que nós sabemos e conhecemos, male male, é a história do Cristo encarnado, enquanto esteve nessa terra, por 33 anos e meio. Então nós lemos os evangelhos, e vemos a história do que aconteceu aqui. Mas quando nós falamos do Filho de Deus, quando nós falamos de Cristo, nós não estamos falando de um homem que viveu nessa terra. Nós estamos falando do ser eterno, que é o próprio Deus, que existiu antes de todas as coisas, e que todas as coisas foram feitas nele, por Ele e para Ele, e antes que qualquer coisa existisse, Ele já era. E quando todas as coisas passarem, Ele vai continuar a ser alguém que tem todas as coisas debaixo dos seus pés, supremacia, de eternidade a eternidade. Ele não governa durante os 80 anos de vida que você vai viver. Ele governa desde a eternidade passada e governará na eternidade futura. Todas as coisas que existem, existem nele. E Ele, pelo poder da sua palavra, sustenta todas
as coisas. Esse é Cristo. E às vezes nós chegamos e dizemos, o conhecemos, sei quem Ele é. Ah não, Jesus é meu amigão. E nos colocamos numa posição, não de alguém que tem sede, mas de alguém que está saciado. Quantos estão aí? Se eu chegasse aqui hoje e dissesse assim, hoje eu vou pregar sobre Jesus, muitos iam fazer assim, de novo Jesus? Não, pastor, ninguém faria isso exteriormente, mas interiormente, de novo sobre Jesus? Não tem uma revelação não, pastor? E por que isso? Porque nós nos estamos colocando numa posição de quem conhecemos, de quem sabemos quem Ele é. Mas ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Então, se você pensa que você conhece a Cristo, eu quero dizer para você que você está redondamente enganado. E que toda a sua vida aqui nessa terra, ouça o que eu vou te falar, toda a sua vida aqui nessa terra, toda a minha vida aqui nessa terra, todos os anos que nós vivermos aqui, ainda que nós investíssemos todos os dias diligentemente em conhecê-lo, seria o mesmo que conhecer uma gota de água do oceano. Temos uma gota de água na mão, olhamos para ela e achamos que conhecemos todo o oceano, mas não temos dimensão do quanto ainda falta conhecer. Quantos estão aí? Vamos avançar. 27, continuando. Jesus está orando. Todas as coisas foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Diga, se Ele não quiser revelar o Pai, esquece. Quantos estão aí? Volta alguns versículos, por favor. 25. Naquela ocasião, Jesus disse, preste atenção: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos simples, aos pequeninos, aos humildes. Os irmãos estão aí? Verso de número 28. Aí Jesus vai dizer assim, verso 28. Venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Verso 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Olha para mim, diga assim: encontrar descanso é encontrar o próprio Cristo. Ele é o nosso descanso. Deus é o nosso descanso. Os irmãos estão aí? O problema é que existe um interconhecimento entre o Pai e o Filho. Só o Pai conhece o Filho, e só o Filho conhece o Pai. E o Filho revela o Pai a quem Ele quer, e o Pai revela o Filho a quem Ele quer. E foi do agrado deles esconder-se de todos aqueles que se acham sábios, instruídos, e revelar-se apenas aos pequeninos, aos humildes.
Então Jesus olha para aquela multidão de gente cansada, sobrecarregada, afadigada com a vida, e Ele diz: olha, eu tenho uma solução para vocês. Eu tenho para vocês o descanso para a alma. Nós queremos, Senhor, só que vocês vão ter que aprender de mim. Vocês vão ter que aprender comigo, que sou manso e humilde. Por quê? Porque se não houver humildade, o meu Pai sempre vai esconder de vocês aquilo que é o descanso para as vossas almas. Quantos estão aí? Os irmãos estão aí? Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5. Verso de número 5. 1 Pedro, capítulo 5, verso de número 5. Os irmãos estão aí? Importante que você leia os textos comigo. Diz assim, Pedro está dizendo: da mesma forma, diga, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros. Por que eu tenho que ser humilde uns para com os outros? Por quê? Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Diga, Deus resiste ao orgulhoso, mas concede graça aos humildes. Quantos estão aí? Olhe para mim. Algumas pessoas nunca receberão graça da parte de Deus. Eu vou repetir. Algumas pessoas nunca receberão graça da parte de Deus. Por quê, pastor? Porque Deus estará sempre as resistindo. Vão fazer 26 anos que eu me converti ao Senhor. Tive meu encontro com o Senhor no ano de 99, num verão, 99. Irmãos, eu nunca vi Deus dar graça a um soberbo. Eu nunca presenciei Deus dar graça a um soberbo. De quando em quando eu converso com a minha esposa sobre isso. E no particular, falando com ela sobre algumas pessoas, falo, amor, está vendo tal pessoa? Percebe como Deus a resiste? Percebe como não há graça? Percebe como a impressão que se dá é que Deus está resistindo essa pessoa o tempo todo? Mas ao mesmo tempo eu digo, olha o posicionamento. Aí você olha para o posicionamento, você olha para a conduta. É alguém que sempre sabe tudo. É alguém que nunca se coloca numa posição de humildade. É alguém que acredita que sabe as chaves do universo. É alguém que se coloca sempre como alguém que está para ensinar, nunca para aprender. E quando se posiciona diante de Deus, se posiciona com um coração arrogante, presunçoso, soberbo. É alguém que, se o próprio Deus aparecesse diante dessa pessoa, ela teria capacidade de querer ensinar a Deus como Deus tem que fazer. É ser louco, é ser desvairado. E nós, irmãos, vivemos numa geração, ouça o que eu vou te falar, porque essa palavra pode salvar a tua alma. Nós vivemos numa geração
onde nós fomos ensinados tanto sobre o humanismo, onde foi injetado em nós tanto essa teologia humanista, que nós nos sentimos no direito, e vivemos como que se Deus tivesse obrigações conosco, como que se fosse Deus que nos servisse, e não nós que servimos a Deus. Há uma inversão de valores tão grande, que há pessoas que vêm para uma reunião como essa, depois de 1, 2 meses buscando alguma coisa, começam a questionar Deus, querendo colocar Deus contra a parede. Por que o Senhor não faz? Por que você não faz isso na minha vida? Eu já ouvi pessoas dizendo: pastor, eu estou ofendido com Deus. Eu estou ofendido com Deus, porque como que Deus pode fazer isso comigo, pastor? Sabe, aí, na hora manifesta-se o coração de pastor de: calma, irmão, calma, vai dar certo. Mas a vontade é dizer assim: você é maluco? Você está louco? Você perdeu a noção da coisa? A graça de Deus só é manifesta aos humildes, e isso tem a ver em como nós nos posicionamos diante dele, com que reverência nós entramos diante dele. Não pense você que Deus está alheio ao seu comportamento, ao meu comportamento. Não pense você que Deus está alheio às nossas atitudes, porque Ele não está alheio. Quantos estão aí? Quantos de nós, irmãos, estamos aqui, mas o nosso coração não está aqui? Quantos de nós estamos aqui, mas não viemos para o buscá-lo verdadeiramente? Viemos cumprir um compromisso, viemos bater um cartão, mas não há uma reverência, não há um prostrar-se de coração diante dele. Você está na reunião, mas o seu celular continua sendo mais importante. Do que de fato se colocar como alguém que entende que precisa conhecê-lo, que precisa saber quem Ele é. Alguém que não suporta a ideia de viver uma vida sem conhecer um pouco mais, sem saber um pouco mais, sem estar um pouco mais próximo. Um coração humilde, de alguém que chega diante dele e diz: Senhor, eu não vou viver minha vida distante de Ti. Eu não vou viver minha vida longe de Ti. E aí vai manifestar-se em nós o mesmo coração que manifestou-se em Paulo. Eu abro mão de todas as coisas e as considero como esterco, para que eu possa conhecer a Cristo. O que Paulo está dizendo, pastor? Paulo está dizendo que não tem como você ficar abraçado com certas coisas e conhecer a Cristo. Paulo está dizendo que para conhecer a Cristo é necessário haver algumas renúncias. Renúncias essas que somos nós que temos que fazer. Não é Deus que vai fazer essa renúncia em nosso lugar. Somos nós que temos que renunciar. É a nossa posição que tem que mudar. Deus é soberano e não sairá do seu lugar de soberania. Somos nós que temos que nos prostrar diante dele. Somos nós que temos que entender que o nosso coração precisa mudar, porque senão permaneceremos sendo resistidos por ele, mesmo estando reunidos em nome dele. Quantos estão aí? Betsaida, Cafarnaum, olha para mim. Cafarnaum poderia se gloriar, é uma cidade aonde Jesus morou. Ele morou em Cafarnaum, a casa dele era em Cafarnaum. Todos os sábados ele ia para a sinagoga em Cafarnaum. Quem já teve
o privilégio de ir a Israel, vai na sinagoga, onde Jesus todos os sábados ali estava. Ali ele realizou a maioria dos milagres. E talvez Cafarnaum dissesse, né, se pudesse falar como uma cidade: eu abriguei o Filho de Deus, ele morou aqui, ele esteve aqui, ele andou por minhas terras, ele foi o lugar que ele fez mais milagre. E o que é que Jesus está dizendo de Cafarnaum? No dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para você, porque eu não andei nas terras de Sodoma e Gomorra, eu não operei milagres nas terras de Sodoma e Gomorra, eu não vivi em Sodoma e Gomorra, eu não preguei em Sodoma e Gomorra. E se eu tivesse feito, eles teriam se arrependido. Mas eu morei aí com vocês, eu vivi aí, eu operei milagres aí, contudo, vocês não se arrependeram. Sempre o que vai determinar o que nós levamos de Deus é o coração que nós temos quando nós chegamos diante dele. Deus resiste ao soberbo. Quantos estão aí? Pastor, mas eu não sou soberbo. Olha para mim. Existem muitas atitudes onde a soberba se manifesta, irmão. Não tem a ver só com aquele cara que anda com o peito estufado, orgulhoso. Não tem a ver com isso. A soberba, ela se manifesta às vezes até em falsa humildade. Principalmente em falsa humildade, em falsa modéstia. Porque a soberba não tem a ver com aquilo que se apresenta ao exterior. A soberba tem a ver com aquilo que está dentro de nós. Há pessoas que você olha para a cara e você diz assim: poxa, essa pessoa deve ser alguém muito soberba. Mas por dentro tem um coração quebrantado. E a Bíblia diz que é um coração quebrantado, o Senhor não resiste. Há pessoas que você olha e tem cara de humilde, mas quando Deus fala com elas, entra por um ouvido e sai pelo outro. Escutam, mas nunca ouvem. Por quê? Porque elas têm a receita da vida pronta, que nunca dá certo, mas elas têm. Quantos estão aí? Não o conhecemos, irmãos. Não o conhecemos. E agora, pastor? E agora precisamos conhecê-lo. Quantos estão aí? Hoje eu estava estudando a vida de Paulo. A primeira carta que Paulo escreveu foi no ano 52 depois de Cristo. Assim dizem os estudiosos. A primeira carta escrita por Paulo foi 1 Tessalonicenses. Ele estava na cidade de Corinto quando ele escreveu. E ele escreve essa carta no ano 52. E você lê a carta de Paulo, e quando você chega no capítulo 4, você vê ele dizendo assim: olha, não fiquem com medo, como quem não tem esperança acerca dos que dormem. Porque ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados pelo Senhor a encontrar o Senhor nos ares. Quantos estão aí? Paulo está dizendo assim, ó, nós, os que ficarmos vivos. Diga, nós. Ele se inclui. Os irmãos estão aí? Passa-se os anos, Paulo vai escrever a última carta. Qual é a última carta? Carta a Timóteo. Já havia passado mais ou menos, a última carta ele escreveu entre 68 e 69. Já havia passado mais de 15 anos. Aí Paulo escreve assim:
combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Estou sendo oferecido em libação. Ué, Paulo, cadê o homem que ia encontrar o Senhor com o Senhor nos ares? Sabe o que Paulo te responderia? Não vou mais. Eu pensei que ia, mas não vou, porque eu vou morrer. Quantos estão aí? Uma das primeiras cartas que Paulo escreveu às igrejas foi Gálatas. Diga Gálatas. Gálatas capítulo 1, verso 15 e 16. Por favor, não precisa abrir, vamos ganhar tempo. Olha o que diz o texto. Deus, porém, separou-me desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça quando lhe agradou. Verso 16. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Diga, Deus revelou seu Filho em mim. Essa é uma das primeiras cartas às igrejas. A última carta é Filipenses. Filipenses capítulo 3, verso de número 8. Perceba como muda a história. Filipenses 3:8. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Verso 9. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Verso 10. Quero conhecer Cristo. Uai, mas espera aí. Cristo já não tinha sido revelado a ele? Não foi o que ele escreveu em Gálatas? Sim ou não? Gálatas capítulo 1, verso 16. Volta lá o texto. Quando Deus quis revelar seu Filho em mim. Filipenses 3:10. Filipenses capítulo 3, verso 10. Quero conhecer Cristo. Qual é a pergunta que você faria para Paulo depois dessa afirmação? Eu tenho uma pergunta para Paulo. Diga qual? Você não conhece a Cristo, Paulo? E você sabe o que Paulo responderia? Diga o quê? Não. Eu não o conheço, porque todas as expectativas que eu tinha acerca daquilo que ele era, eu fui surpreendido com uma grandeza infinitamente maior. Eu pensei que ele era o Messias de Israel. Não, para começar, eu pensei que ele era um enganador. Por isso eu persegui aqueles que o seguiam. E aí ele se revela a mim, dizendo que ele é o Filho de Deus. E eu, ele é o Filho de Deus, me enganei. Agora então entendi, ele é o Messias de Israel. Não, mas ele não é o Messias de Israel. Ele é o Messias de todo o mundo gentil. Ele é o Cristo, o ungido de Deus, que veio para salvar de toda tribo, língua, povo e nação. De repente Paulo começa a entender um pouco mais. Ele entende que ele é o mistério que esteve oculto em Deus desde a eternidade. E ele começa a cavucar um pouco mais, e ele entende que Deus, na dispensação do tempo, vai reunir todas as coisas em Cristo. E aí Paulo vai se aprofundando, e ele chega a um ponto que ele diz: eu não conheço, eu não sei quem ele é, eu conheço fagulhas. E olha para mim, nós estamos falando de um homem que foi arrebatado ao terceiro céu. E segundo ele viu coisas inefáveis que não é lícito ao homem nem sequer falar.
É esse homem que está dizendo que não conhece a Cristo e que quer conhecer. E uma coisa ele faz, o quê? Ele abre mão de todas as coisas. Ele abre mão de todas as coisas para poder conhecê-lo. E considera tudo como esterco. Isso é um coração humilde. Isso é o coração de quem se coloca diante de Deus com sede e fome dele. Não de alguém que vem para a presença de Deus de forma irreverente. Como que se o culto a Deus fosse um entretenimento. Alguém que vem diante do Senhor e expõe o seu coração e diz: não tem nada que ficará entre eu e o Senhor, porque eu abro mão de todas as coisas para poder conhecê-lo. E isso não tem a ver com a minha capacidade, com o meu intelecto, o quanto sábio eu sou, quanto estudo eu tenho. Isso tem a ver com o quanto de humildade há em mim, porque Deus dá graça aos humildes. E a graça é o próprio Cristo sendo revelada a nós. Que nessa vida aqui, irmãos, vai ser uma gota de um oceano que precisamos conhecer na eternidade. Pastor, o que faremos na eternidade? Porque para mim parece algo tão chato, pastor. Vamos viver para sempre fazendo o quê? Pulando de nuvem em nuvenzinha lá no céu? Nós vamos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. E quer que eu te diga uma coisa? A eternidade não será suficiente para conhecê-lo por completo. Porque Ele é alguém que está para além da eternidade. Ele não está na eternidade. A eternidade foi criada dentro dele. Quantos estão aí? O Senhor hoje, irmãos, me direcionou a mudar a minha oração acerca de algumas pessoas. Há algumas pessoas por quem eu intercedo continuamente. Por quê, pastor? Porque as amo. E quero ver a mudança, quero ver a transformação. Quero ver essas pessoas realmente aos pés do Senhor. E sempre a gente ora baseado no nosso entendimento, baseado naquilo que a gente vê, a gente ouve. Senhor, muda isso, Senhor, faz aquilo, Senhor, faz aquilo outro, Senhor, faz aquilo outro. E o Senhor disse ao meu coração hoje: a questão não está no que essas pessoas fazem, a questão está em onde o coração delas está. E essas pessoas nunca serão transformadas se o afeto delas não forem conquistados por mim. Colocar Deus em primeiro lugar na tua vida, numa primeira instância, não tem a ver com o que você faz exteriormente, tem a ver em onde está o teu coração, onde está o teu tesouro. O que é tesouro? O que é importante? O que tem valor para você? Onde está o que tem valor para você? E onde estiver o teu tesouro, onde estiver o que tem valor para você, ali estará também o teu coração. Olha para mim, quando o nosso tesouro não é Cristo, quando aquilo que tem valor para nós não é Cristo, o nosso coração não está em Cristo. E quando o nosso coração não está em Cristo, nós podemos fazer a força que quisermos para estar em Cristo e não vamos estar, porque nós não conseguimos ir em lugares onde o nosso coração não está, ou não conseguimos permanecer em lugares onde o nosso coração não está. E por isso, talvez seja tão difícil para algumas pessoas estar aqui, porque vem, mas vem na base do sacrifício,
Vem na base do negar-se a si mesmo. Vem, não queria ir, mas eu vou. Por quê? Porque o seu coração não está. E por que seu coração não está? Porque os seus afetos ainda não foram captados por Ele. Mas quando Ele ganha o nosso coração, quando Ele ganha os nossos afetos, e quando Ele se torna aquilo que para nós é o mais importante, o mais precioso, é o nosso tesouro, então o nosso coração está onde está o nosso tesouro, e onde está o nosso tesouro, é onde nós viveremos livremente, sem peso, sem esforço, porque eu quero ser encontrado nele, eu quero conhecer Ele. E aí, preste atenção, é aonde a chave vira. Por quê, pastor? Olha para mim. Porque ler a Bíblia para você que era um sacrifício, deixa de ser. E agora, você tem prazer em fazê-lo. Por quê, pastor? Porque quando você lê os textos, você começa a encontrar Ele. E Ele é o teu tesouro. Orar, que era algo inimaginável, começa a ter prazer, porque você começa a ter comunhão com Ele, sentir a presença dEle, falar com Ele, ouvi-lo falar no teu espírito, e isso vai dar a você uma paz que excede o entendimento. Ter comunhão, edificar igreja, envolver-se com as coisas de Deus, frequentar reuniões, frequentar culto, tudo isso deixa de ser sacrifício. Quando? Quando Ele foi posto em primeiro lugar. Mas Ele só vai ser posto em primeiro lugar se Ele conquistar todos os teus afetos. Irmão, eu vou dizer algo para você. É impossível conhecer um pouquinho dEle e não ser completamente apaixonado por Ele. Ele é irresistível. Irresistível. Quando nós o conhecemos, muitas coisas perdem o valor e a importância, porque Ele é aquele que preenche, irmãos, todos os vazios da nossa alma. Ele é o que, irmãos, Ele é aquele que dá sentido à vida. E quando você começa a conhecê-lo, então faz sentido a tua existência. Faz sentido o porquê que você está nessa terra, o porquê que você veio aqui, o porquê que você está aqui, o porquê que você faz o que faz, o porquê que você vive como vive, o porquê que tantas coisas te aconteceram até esse momento. E as perguntas e os questionamentos se calam diante dEle. Porque na alma humana há um vazio do tamanho dEle, e nada pode preencher, porque nada tem o tamanho que Ele tem. Nós precisamos ser conquistados por Ele. Não é primeiro o exterior, irmão. É primeiro o interior, é dentro. E quando Ele conquista os nossos afetos, isso desperta em nós uma sede tão grande, tão grande, tão grande,
que ainda que você investisse todo o tempo da tua vida em conhecê-lo, não seria suficiente. Hoje, enquanto eu estudava, preparava para vir, começou a gerar um temor no meu coração. Temor do quê, pastor? Porque eu entendi que a eternidade não será tempo suficiente para conhecê-lo. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó: quem tem sede, vem e beba de graça da água da vida. O Espírito e a noiva dizem: vem. E quem tem sede, venha. Mas tem que ter sede, irmão. Sabe quando você faz alguma coisa no calor e por algum motivo está sem água por perto e você fica com muita sede? E aí de repente alguém te oferece água, você encontra água fresca em algum lugar e você bebe aquela água. Aquela água não é igual às outras águas. Já percebeu isso, sim ou não? Não é igual às outras águas. Por que não é igual às outras águas? Porque aquela é a água que você bebe quando você tem sede. E aí você vai e bebe um copo ou bebe uma garrafinha de água. A segunda garrafinha já não é igual à primeira, embora seja a mesma água. Pastor, mas se é a mesma água, por que não é igual? Porque a primeira garrafinha você tinha sede, a segunda você não tem mais sede. Você já matou a sede. É disso que nós estamos falando. Dessa sede, desse querer. Olha para mim, irmãos. Viver isso com Deus exige de nós disciplina. Nós precisamos ser ativos nisso. Porque há uma imensidão para conhecer dele. E ainda que estivéssemos já na eternidade, ainda faltaria tempo. Existe uma canção que diz assim, os irmãos provavelmente não vão conhecer, que é o tipo de música que eu ouço. E se é o tipo de música que eu ouço, não é o tipo de música que os irmãos ouvem, porque o meu gosto musical é meio duvidoso. Mas existe uma canção que diz assim: não fale que você o conhece, se você o esquece em cada esquina. Não fale que você o conhece, se você o esquece em cada esquina. Você sabe quando é que a gente percebe que Ele ganhou nossos afetos? É quando você acorda pensando nele. Você vive o seu dia inteiro pensando nele. Você vai dormir pensando nele. Quando você sonha com ele. Quando você acorda, é ele que está na tua mente. E isso dia após dia, sem descanso, sem pausa, sem intervalo, sem finais de semana, sem feriado, sem férias. Porque ele te consome. Como diz o apóstolo Paulo, o amor de Cristo nos constrange.
E a palavra constranger é esmagar com a mão. É como se nós estivéssemos sendo esmagados por esse amor o tempo todo, de modo que não tem como esquecer, não tem como, ele não sai da mente, ele não sai do coração, ele não sai de você. Porque então ele tomou tua vida. Pastor, não é assim que eu vivo. Eu venho para o culto, glória a Deus, eu canto os louvores, eu ouço a palavra, eu vou para casa, amanhã vou viver minha vida normal. Não lembro que ele existe, até chegar domingo que vem, voltar para cá de novo e ouvir de novo a palavra, voltar para casa, e ir semana em semana. Então não fale que o conhece, se você o esquece, em cada esquina. Quantos estão aí? Essa semana, há 2, 3 dias atrás, eu fui roçar a grama de casa. E estou lá roçando a grama. E eu aquele sol. E eu roçando com o carrinho. E aí eu tentei roçar na sombra, mas o sol saiu. E estava muito calor. E de repente, eu cheguei numa parte assim, debaixo de uma palmeira, uma palmeirinha, uma pé de palmeira, e tinha sombra, e eu fiquei na sombra assim, deu aquele alívio, gostoso, saí do sol, e aí na minha cabeça automaticamente veio assim, é isso que eu sou para você, sombra, descanso. E aí eu parei e pensei assim, até cortando a grama, e eu comecei a falar com Deus, dizer, Deus, Tu invades os meus pensamentos, até quando eu estou cortando uma grama, eu devia estar pensando na grama, eu estava roçando grama, mas não há intervalo, não há pausas, é isso que o salmista quis dizer no Salmo 139, para onde me irei do Teu Espírito? Se eu subo aos céus, o Senhor está aí. Se eu desço ao mais profundo do abismo, e lá no Hades eu faço a minha cama, lá a tua mão me cercas. Se eu tomo as asas da alva, e eu vou até onde o fim do horizonte, lá Tu estás, já está me esperando, Tu me cercas por detrás e por diante, sobre mim põe a Tua mão. É o desabafo de alguém que não consegue fugir. Por quê? Porque sua vida e seus afetos, e tudo que é, e tudo que tem, e tudo que faz, foi tomado pelo Senhor. É essa vida, irmãos, que está proposta para nós. É isso que Ele tem para nós. Não é uma relação de final de semana. Não é uma relação de final de semana, como namorados que se encontram no final de semana, e agora vão passar a semana inteira sem se ver, não. É um Deus que nos consome, aleluia, e graças a Deus por isso. É um Deus que preenche cada lacuna, cada vazio, e reverência nada tem a ver com religiosidade. Não confunda as coisas. Não seja um religioso, mas seja alguém reverente diante de Deus. Não se entra diante do Senhor de qualquer forma. Não se cultua a Deus de qualquer forma. Não se ouve a palavra de Deus de qualquer forma. Não se lê a palavra de Deus de qualquer forma. E eu não estou falando de formas exteriores. Ah, pastor, eu li a palavra de Deus sem camisa. Olha, agora Deus vai me casar. Não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando de coisas exteriores. Eu estou falando de coisas interiores, do seu coração. Que reverência há no seu coração? Porque isso é o que vai determinar se você vai ficar de pé ou se você vai cair. Quantos estão aí? Abra a sua Bíblia, vamos ler os últimos textos para nós encerrarmos e participarmos da mesa do Senhor. Provérbios, capítulo de número 16,
verso de número 18. Provérbios capítulo 16, verso de número 18. Os irmãos estão aí? O que diz o texto? O orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo antes da queda. Diga assim: todo orgulhoso será destruído. Diga: e todo altivo vai cair. Eu vou repetir: todo orgulhoso será destruído, e todo altivo vai cair. O orgulho e a altivez precede a destruição e a queda. Lúcifer é o grande exemplo. Por que Lúcifer caiu? Porque encheu o seu coração de orgulho, e o orgulho precede a queda. Não pense você que você ficará em pé diante de Deus com o teu orgulho. Não pense você que você ficará em pé diante de Deus com a tua altivez. E essa palavra, irmãos, tem tudo a ver com a palavra que o Senhor nos deu há alguns dias atrás. Antes de começarmos o culto, não sei se os irmãos estão lembrados, quando o Senhor disse que era tempo de que os que estavam limpos se limpassem mais, e os que estavam sujos se sujarem ainda mais. Ouça o que eu vou te dizer pelo Espírito de Deus: o machado está posto à raiz. Durante boa parte da nossa vida, nós temos muitas opções de caminhos. Ouça o que eu vou te dizer, porque eu estou falando pelo Espírito de Deus. Durante boa parte da nossa vida, nós temos muitas opções de caminhos, e podemos escolher que caminhos vamos trilhar. Mas chega um momento em que o Senhor nos deixa apenas uma escolha e dois caminhos. Um que vai conduzir à vida eterna, e outro que vai se conduzir à perdição. E é tempo de nós escolhermos qual o caminho nós iremos tomar. Olha para mim, irmãos. Nós temos que viver em unidade, amém? Amém? Nós temos que preservar a unidade do Espírito, amém? Mas existe uma responsabilidade que ela não é comum a todos. Existe uma responsabilidade que é individual. Por exemplo, a Bíblia diz: cada um tome a sua cruz, e todos os dias negue-se a si mesmo e siga ao Senhor. Diga: cada um. Isso é individual. Cada um. Aqui não tem como eu carregar a tua cruz. Aqui é você com a tua cruz e eu com a minha. Os irmãos estão aí? E olha para mim. Conhecer ao Senhor e saber quem Ele é por meio da reverência a Ele é uma responsabilidade individual de cada um de nós. Você pode culpar quem você quiser. Você pode culpar quem você quiser pela falta de Deus em tua vida. Ah, é meu pastor que não presta, é o meu líder que não cuida de mim, é os irmãos que não oram por mim, é a igreja que não tem... Você pode culpar quem você quiser, a igreja que não ama, você pode culpar, mas a responsabilidade de Cristo, de conhecer a Cristo. Paulo não está dizendo lá em Filipenses 3... olha, eu e a igreja abrimos mão de todas as coisas. Não, ele está dizendo: eu, Paulo, uma coisa eu faço.
Não é nós fazemos, eu faço. É que esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão diante de mim, para alcançar o prêmio pelo qual fui alcançado, que é Cristo Jesus, o nosso alvo, o nosso objetivo. Eu abro mão de todas as coisas, para que eu possa conhecê-lo. Considero tudo como esterco. Responsabilidade sua. Ah, pastor, sabe por que eu sou assim? É porque o meu marido não busca a Deus comigo. É responsabilidade sua. E vice-versa. Porque o véu foi rasgado e o céu está aberto para você. Em qualquer lugar, qualquer hora, em qualquer momento que você queira, Ele está à disposição para satisfazer a tua alma, porque Ele é o descanso para a tua alma. Mas para isso, temos que aprender dele que é manso e humilde, porque sem humildade, ninguém vai conhecer nada de Cristo. Um Cristo que nós não conhecemos, mas que está diante de nós, posto à disposição. Quantos estão aí? O que Deus quer, pastor? Prioridade. Prioridade. Para de colocar ele em segundo plano, irmão. Prioridade. Que nível de prioridade, pastor? Prioridade total. Se alguém ama seu pai, sua mãe, seus filhos, filhas, mais do que a mim, não é digno de mim. O que ele está dizendo, pastor? Ele está dizendo que se você ama alguém mais do que você ama ele, você não vai conhecê-lo. Não é digno dele. A isso chamamos prioridade. Quantos estão aí? Amém, meus irmãos? Que nós possamos colocar Ele em primeiro lugar. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar sobre essa palavra. Pai Santo, nós te rendemos graça. Te bendizemos, Senhor, porque somos privilegiados. Somos privilegiados porque o Senhor decidiu revelar sua existência a nós, dando-se a conhecer através de Jesus Cristo. Mas nós sabemos, ó Deus, que o que temos visto e conhecido é apenas uma fagulha daquilo que o Senhor é. E nós não queremos viver segundo a nossa vã imaginação. Nós queremos conhecê-lo realmente como o Senhor é. E para isso, Senhor, nós oramos aqui como igreja, pedindo, revela-se a nós. Que o Pai revele em nós o Filho, e que o Filho mostre a nós o Pai, para que possamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Pedimos que o Senhor arrebate os nossos afetos, de forma, Senhor, que todo o nosso sentimento seja arrebatado pelo Senhor. Que o Senhor coloque em nós, pelo Senhor, o amor de Cristo. Que venhamos te amar não com o nosso amor, mas que venhamos te amar com o amor de Cristo. Que o Senhor seja prioridade para nós.
Que o Senhor ocupe a nossa mente em todo instante, em todo segundo. Que o Senhor ocupe o nosso coração. Que as feridas e as mazelas causadas em nossa alma por esta vida não nos aparte do amor do Senhor que está em Cristo Jesus. Que nada possa nos separar desse amor. Que nós possamos viver verdadeiramente, integralmente para o Senhor. Que o Senhor não seja nosso passatempo de final de semana, mas que o Senhor seja o amor da nossa vida. O amor da nossa vida nessa terra, e também o amor da nossa vida durante toda a eternidade, quando desfrutaremos continuamente de conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Que Cristo Jesus seja a razão do nosso viver. Que morrer para nós seja lucro, porque nos encontraremos contigo. E que viver nessa terra seja Cristo, porque não há outro sentido na vida a não ser viver Cristo nesta vida. Arrebata os nossos afetos, faz-nos apaixonar por Ti, assim como o salmista dizia, como a corça anseia pelas águas. Que nós possamos desejar o Senhor, desejar estar contigo, desejar viver para Ti. Que toda vida devocional, que todo tempo devocional não seja suficiente, mas que o Senhor mantenha em nós esse sentimento de que ainda mais, de que nós podemos ir mais, de que podemos fazer mais, de que podemos viver mais, podemos caminhar mais uma milha. Tira de nós a soberba, a presunção de achar que Te conhecemos, Senhor, de achar que sabemos quem o Senhor é, ou de achar que sabemos o que o Senhor pensa, quando o Senhor já nos disse que os Teus pensamentos são muito mais altos que os nossos pensamentos. Tira de nós a soberba e a presunção de imaginar que nós conhecemos o que está no Teu coração, quando na verdade o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa altivez tem impedido que o Senhor se revele a nós. Dá-nos um coração humilde, Senhor, que nós possamos aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração, para que nós não sejamos como Cafarnaum, para que nós não sejamos como Betsaida, para que nós não sejamos como Corazim, que viveu a visitação do Senhor e não percebeu e desprezou a visitação do Senhor. Dá-nos um coração sensível, nos esmaga, Senhor, com o Teu amor, constrange-nos, permita-nos nos sentir amados por Ti, para que nós possamos responder em amor. Ganha os nossos afetos. Nós não queremos estar apaixonados por nada mais a não ser pelo Senhor. Tu és a nossa vida, a nossa razão de existir. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso soberano Senhor. Tu és o motivo de nós respirarmos. Tu és o que dá sentido à nossa existência. Tu és
faz aquilo que as palavras não podem explicar. Que nossa oração, que nossas canções, que nossas declarações não sejam apenas falas vazias. Como o Senhor disse dos fariseus, de um povo que te honra com os lábios, mas o coração está distante de ti. Ganha o nosso afeto, Senhor. Faz-nos apaixonarmos por ti. Deixa-nos te ver um pouco mais. Deixa-nos te ver um pouco mais. Deixa-nos te conhecer um pouco mais. Revela-se a nós um pouco mais, Senhor, para que nos apaixonemos completamente por quem Tu és, e assim possamos viver nossa vida rendido aos Teus pés, porque não há, Senhor, não há uma vida melhor do que uma vida vivida plenamente por Senhor. Coloca reverência e temor em nosso coração. Temor, que é o princípio da sabedoria, nos ensina a temer a Ti e reverenciar o Senhor. Não nos deixe te levar como uma brincadeira, Senhor. Não nos deixe te levar como uma brincadeira. Não nos deixe te levar como um entretenimento. Não nos deixe imaginar o Senhor como um entretenimento. Que a realidade daquilo que o Senhor é faça o nosso coração estremecer. Que nós possamos estar como Isaías, quando viu o Senhor e ele ficou trêmulo e estremecido e espantado, com um espanto de quem viu a glória de Deus e permaneceu vivo, e disse: ai de mim, porque eu vi o Senhor. Ai de mim. Faz-nos entender que essa responsabilidade é particular, é individual, é nossa, é nós que decidimos. Oh, aleluia, aleluia. Transpassa-nos com o Teu verbo vivo, com a Tua palavra, Senhor. Clamo ao Senhor pela Tua igreja. Eu clamo ao Senhor pela Tua igreja. Eu clamo ao Senhor pelos Teus filhos. Eu clamo ao Senhor por cada um dos Teus filhos que aqui estão. E peço ao Senhor que o Senhor arrebate os nossos sentimentos, que o Senhor ganhe o nosso amor, que o Senhor faça-nos nos apaixonar por Ti com uma paixão tão intensa, tão aguda, Senhor, que não conseguiremos viver um dia das nossas vidas que não seja vivido para a glória do Senhor. Faz-nos amar o Senhor com o amor que Jesus tinha por Ti. Coloque em nós o amor de Jesus por Ti. Arrebata os nossos afetos. Ganha-nos. Oh Senhor, faz-nos ouvir a Tua voz, porque somos ovelhas do Teu rebanho. Somos ovelhas do Teu rebanho e ouvimos a Tua voz, e entramos e saímos e encontramos pastagens, porque Tu és o supremo pastor da nossa alma. Queremos Te conhecer. Queremos Te conhecer como Tu és, não como determina nossa vã imaginação.